Irmãos queridos, ainda no Evangelho segundo São Marcos, mas não no texto que está na ordem litúrgica, mas no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, os versos de 26 até o 31, Marcos 14, versos de 26 até 31. E amada congregação do Senhor Jesus, assentada como está, por favor, acompanhe a leitura do texto, que nos diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim disseram todos. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, manhã de domingo, melhor do que o clube, melhor do que a orla da lagoa, é estar na tua presença nos teus altares. Ó Deus, que privilégio nós temos de parar tudo para ouvir a voz soberana do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós gostaríamos que acontecesse aqui o melhor e maior milagre contínuo, que é quando o Senhor vem até a tua casa e fala ao coração do teu povo. Que nenhum daquele que aqui adentrou possa voltar para o seu lar sem escutar o que o Senhor tem a lhe dizer. Esse é um momento ímpar de batizado, esse é um momento ímpar de festa, mas que haja festa também no nosso coração e na nossa alma. Que seja um momento singular na vida da pequena Heloísa, na vida da família, mas na vida de todos aqui, pela certeza que o Senhor veio a esse lugar e tratou conosco. Nós oramos no nome maravilhoso de Cristo Jesus, o Salvador vivo. Amém. Amém. Irmãos, a ilusão espiritual é que há construções sólidas até que o primeiro tremor venha. Há discípulos que parecem firmes até que a primeira pressão lhe sobrevém. Pedro está extremamente confiante. Os outros estão seguros. A Páscoa terminou em louvor. Eles cantaram um hino e estão saindo. Mas naquela noite, naquela mesma noite, todos cairiam. Irmãos, nós estamos diante de um prédio que parece, por ter mármore do lado de fora, ele tem uma estrutura firme. Essa semana Belo Horizonte passou pela tristeza de um asilo desabando. Na cidade de Mendes Pimentel, no leste mineiro, uma família da nossa igreja foi soterrada, pai, mãe e uma criancinha de 7 anos. Às vezes nós olhamos por fora e estruturas estão aparentemente firmes, mas um pequeno terremoto, um pequeno ajuste de solo faz ver a fraqueza. E assim é a provação na vida cristã. Poder e provação servem para manifestar o caráter de um homem. Dê poder para um homem e ele vai mostrar quem ele é. Veja-se um homem no momento da dificuldade e ele vai mostrar também quem ele é. Muitas vezes alguém aqui, na hora da dor de cabeça, disse assim: vou tomar uma Neusa, né? Porque a propaganda já reduziu o nome do remédio a Neusa, para ficar mais fácil. Vou tomar uma Neusaldina. E aí você toma o remédio como se aquilo fosse fazer efeito. Mas nós nos esquecemos, irmãos, que o remédio só fará efeito se Deus disser que vai fazer efeito. As coisas só são simples quando Deus diz assim: seja simples.
Porque uma dor de cabeça, você pode tomar a caixa inteira de Neosaldina e no outro dia você perder a sua vida porque na verdade você estava com aneurisma. Então tudo nessa vida é simples, permanece de pé, se Deus disser, permaneça de pé. As Sagradas Escrituras nos garantem que porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas porta que Deus fecha, também ninguém abre. Enfim, sem o Senhor, nada podemos fazer. Como Calvino comenta que Cristo aqui não destrói a fé dos discípulos, pelo contrário, ele a purifica da presunção. O Senhor disse que farão, vocês vão fazer isso. E eles dizem assim: não, o senhor está enganado, nós jamais faremos isso. O Senhor é que está errado, nós sabemos o que vai acontecer conosco. Presunção arrogante, né, irmãos? Presunção arrogante. A fé reformada sempre se distinguiu entre a verdadeira fé e a confiança carnal. Fé verdadeira não é positivismo. Ah, não, Deus vai querer sim, né? Fé verdadeira não é fé na fé, irmãos. É fé naquilo que Deus quiser e Ele pode fazer. Então, fé é confiança em Deus, a ponto de nós orarmos como fomos ensinados: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqueles que Deus aceitou em seu bem-amado não podem cair do estado da graça. Uma vez que nós fomos salvos, salvos fomos para sempre. Mas nós podemos, no meio da caminhada, cair feio. E algumas vezes resta até fratura exposta, pelo tamanho da brutalidade da queda. Então, irmãos, nós gostaríamos de meditar agora sobre as nossas certezas soberbas, ou sobre as nossas certezas soberbas. Em primeiro lugar, irmãos, as nossas soberbas certezas têm até louvor, festa, antes da provação. Verso 26. Você pode ler comigo? Leiamos juntos a uma só voz o verso de número 26? Leiamos. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, o Senhor havia instituído a Santa Ceia nos versos anteriores, havia predito a traição, e agora Ele vai para cima da traição, da grande prova. O Senhor Jesus sai com os seus discípulos, vamos lá cumprir a missão. Ele enfrenta, contudo, ele não se retrai, ele continua a cantar louvores e leva os outros ao seu lado a fazerem o mesmo, mesmo sabendo da traição e da prova. A primeira questão aqui é o seguinte: você continua indo para cima dos problemas quando eles se mostram? Ou você se retrai, cai de cama, apaga? O maior exemplo dessa igreja é Cristo Jesus. E diante dos problemas, Ele parte para cima e Ele continua louvando a Deus, independente daquilo que virá. Irmãos, eles cantaram um salmo, provavelmente os salmos de Halel. É uma abreviatura de Aleluia Iá. Aleluia. Então, aleluia é louvai a Yahvé. Os salmos de Halel são os salmos de aleluia. E provavelmente cantaram naquele dia o salmo de número 118. E o salmo 118, ele tem uma profecia messiânica. A pedra que os construtores rejeitaram, sabendo que está indo para a cruz, o Senhor Jesus canta porque ele será rejeitado por todos, inclusive pelas pessoas mais próximas dele. O Cristo está consciente do sofrimento, adorando antes da cruz, conduzindo os seus discípulos ao Getsêmani do mesmo jeito. A obediência do Cristo não foi resignação passiva, mas uma entrega consciente, adoradora e contagiante. Ele leva todas as pessoas ao seu redor
a prosseguirem cantando. As pessoas à sua volta têm sido incentivadas a prosseguirem cantando? Nós, diante das provas, nós paralisamos de medo, irmãos. Nós temos paralisado de medo. De 94% a 96% de tudo aquilo que nos gera ansiedade não vai acontecer. A maioria das pessoas está paralisando hoje por aquilo que poderia acontecer amanhã. Isso se chama a pandemia da ansiedade. Por favor, e diante da ansiedade, você tem murmurado, reclamado, ao invés de bendizer a Deus? Você tem permitido que o medo te domine? Irmãos, o quanto há do caráter do Senhor Jesus sendo moldado em nós? Porque para sermos salvos nós temos que nascer de novo. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E o que é nascer de novo? É você deixar de ser você mesmo para que exista o caráter de Cristo em você. Diante desse texto, o quanto existe de uma palavra nova dos nossos dias, a resiliência, firmeza no momento da prova. O quanto existe. O Catecismo Maior, na pergunta primeira, diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O Senhor Jesus glorifica o Pai até indo morrer, até indo ser traído. Um comandante chama a tropa e diz assim: nós vamos cantar o hino nacional antes da batalha. E não é por ingenuidade, é por convicção. Cristo canta porque Ele sabe quem governa a história. Ele canta porque sabe aonde a história vai terminar. E nós, como cristãos, sabemos onde a história vai terminar. Entre nós, cremos porque sabemos e por isso cantamos? Ou nós mudamos o discurso quando tudo vai bem, está tudo fácil? Mas eu quero dizer para todos vocês que ser cristão nas horas fáceis, qualquer um é. Mas o nosso Senhor é mais do que pós-doutorado em sofrimento. Ele é um homem que sabe que é padecer. E cristão é aquele que, Senhor Jesus, eu ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo é o fim desse caminho, eu o aceito. Não sou maior do que o meu Senhor. Em segundo lugar, nossas certezas soberbas revelam a profecia da dispersão. Verso de número 27. Vamos juntos? Verso de número 27. Então, todos vós vos escandalizareis, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quantos vão correr e abandonar o Senhor Jesus na hora da provação agora? Todos. A palavra do Senhor é: todos vocês vão me abandonar. O quanto nós somos diferentes dos discípulos, irmãos, que caminharam tanto tempo com o Senhor, e às vezes nós olhamos para um texto desse e dizemos assim: mas como é que esse povo pode ter feito isso com o Senhor Jesus, tendo andado com Ele, visto o Senhor Jesus? O Senhor Jesus está citando Zacarias 13:7, quando é dito assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos, fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Na dor, na hora H, o Senhor Jesus não está dando espetáculo, Ele não está desesperando, Ele está citando as Escrituras. Ele não está soltando um palavrão, Ele está citando as Escrituras. As Escrituras se cumprirão cabalmente. E aqui está a soberania divina, irmãos. A palavra de Deus vai se cumprir a despeito do que for. E não é acaso, não é sorte, não é acidente, não é surpresa, não é fracasso de plano. O que está acontecendo aqui é
total e plena providência de Deus. Eu gostaria de dizer algo que alguns não vão cair porque está todo mundo sentado, só eu estou em pé. Você sabia que o cristão é o sujeito mais sem sorte do mundo? Você sabia que o cristão não tem sorte nenhuma? Você sabia disso? Nós não temos sorte, irmãos, nós temos a providência de Deus sobre a nossa vida. Nada na nossa vida acontece por acaso. Existe um Deus que coordena todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E essa é a certeza da Sagrada Escritura. Por favor, vejam o texto. Ferirei o pastor. Deus está dizendo, eu ferirei o pastor. Deus está dizendo assim, eu vou ferir o meu filho, que é o Redentor de vocês, por amor a vocês. Lá em Zacarias, 450 anos antes, ele diz assim, eu vou ferir o meu pastor, por amor de vocês, daqueles que eu amo. Nada ocorreu a Cristo que não estivesse determinado pelo conselho eterno de Deus. Nada. Cristo foi entregue segundo o determinado conselho da presciência de Deus. Deus fez sabendo. Por quê? Por amor à sua vida, por amor à sua casa. Hoje nós batizamos uma criança, dizendo que Deus quer a sua casa inteira servindo a Ele. Se nós não crêssemos, irmãos, nisso aqui, que Deus governa todas as coisas, tudo o que nós estivermos fazendo depois disso não vale nada. Vocês já imaginaram a minha responsabilidade de estender as mãos sobre uma criança e dizer assim, Heloísa, você como co-herdeira de Cristo, você é a herdeira de todas as promessas de Deus? Digo isso, irmãos, crendo de todo o meu coração, porque eu olho para esse texto com a certeza de que Cristo foi moído naquele lugar, porque Ele nos amou com um amor eterno antes da fundação do mundo. Mas o texto fala de escândalo, irmão. Escândalo. Escândalo é tropeço. E tem gente que se escandaliza até que pode ter uma fé real, mas ainda imatura. Aí o Salmo 125:1 vai nos dizer, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e dura para sempre. Meu irmão, de verdade, estou te perguntando, existe alguma coisa que possa lhe abalar a fé e te tirar da igreja? Se sim, a sua fé é imatura. E você pode ter certeza que se existe alguma coisa que pode te tirar da igreja, Satanás vai bater naquilo e ele vai conseguir te levar embora. Eu vou repetir desse púlpito. Se existe alguma coisa capaz de te tirar da fé, você vai embora. Você vai largar o cristianismo. Porque todos passarão por escândalo. Todos. Mas o crer em Jesus não está feito a qualquer motivo a não ser que você não pode fazer diferente de amá-lo de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, a despeito do que for. Então, duas perguntas. Quantas pessoas você conhece que se decepcionaram com algo na noiva de Cristo, a igreja, e foram embora? Você conhece muitos, não conhece? Muito bem. Então hoje você está ouvindo que se você tiver alguma coisa, algum ponto capaz de te escandalizar, você também vai. A receita aqui, irmãos, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você está pensando que um pastor está livre de pancadas que o fazem pensar em desistir? Vocês acham que alguém está livre de pensar em desistir? Mas a ordem é: resista a despeito do que for. A profecia da dispersão, Jesus está dizendo assim: meus discípulos, todos vocês têm fé imatura, vocês ainda não estão firmes, e todos vocês vão me deixar. Irmãos, como é que nós prosseguimos? Uma forma, o autor aos Hebreus diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé.
Se você ficar olhando para as coisas do entorno, você vai afundar. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, é o Senhor que está vindo aí mesmo andando? Sou eu, Pedro. Ah, Senhor, se é o Senhor, então eu quero ir também. Vem, Pedro. E aí Pedro desce, começa a caminhar, aí ele começa a olhar o tamanho das ondas, a força do vento, e Pedro começa a afundar. E o Senhor Jesus vem e o toma pela mão. Homem de pequena fé. Pedro está olhando para as adversidades, ao invés de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Você quer não dispersar? Olhe firme para o autor e consumador da fé. Quando o pastor é atingido, o rebanho corre. E não é rebelião, é instinto frágil. Nós somos assim sob pressão. Os que se acham não aguentam sozinhos, sem olhar para Cristo e se agarrar à cruz. Terceiro lugar, as nossas certezas soberbas nos fazem não ouvir e bradar mentiras. Vejam, a minha soberba me faz bradar mentiras e não ouvir ninguém. Versos 28 e 29, vamos juntos? A uma só voz? Versos 28 e 29. Mas depois da minha ressurreição, olhem que detalhe precioso. Você percebe que Pedro e os discípulos não ouvem que Jesus está dizendo assim: depois da minha ressurreição? Eles estão tão cegos de soberba. Não, Senhor, isso aqui não acontece não. Pedro então pula na frente, como líder do colégio apostólico. Se esses aí vão te deixar, eu garanto. Beleza, Pedro. Você percebe que os discípulos não ouvem porque eles estão mais preocupados em manifestar a sua soberba do que ouvir? Eu irei adiante de vós para Galiléia depois da minha ressurreição. E depois da morte do Senhor Jesus, eles vão para Galiléia? Ficam com aquela carinha de cachorro caído da mudança, né? Sem saber para onde vai, aquela coisa. E aí o Senhor Jesus diz assim: olha, mulheres, vão lá e digam para eles que eu ressuscitei e que é para eles irem para Galiléia. Aí quando elas chegam e dizem isso, aí os discípulos: mas ele tinha dito isso, e nós que não demos atenção. Pois é, no momento da soberba, nós não conseguimos escutar ninguém. Mas deve ser só esses discípulos aqui que acontece isso. Deve ser só esses, né? Nas discussões, nos problemas em casa, você ouve. Ou às vezes você está conversando com a sua esposa e você tem a plena certeza que não adianta falar mais nada, que ela não vai te ouvir, porque você também não quer ouvir mais nada. Será que é assim? Será que em alguns momentos nós estamos tão transtornados dentro de nós que nós não conseguimos escutar ninguém e deveríamos escutar? Nas discussões, os discípulos agiram assim. Mas o que se espera de nós, irmãos, como verdadeiros discípulos de Cristo? É que na hora H, irmãos, quando nós não conseguirmos mais, marido, ouça. Sabe naquela hora que você está conversando com a sua esposa que não dá mais, que está saindo faísca para todo lado? Se você é gente, isso acontece na sua casa. Porque eu estou por aqui de marido mentiroso que fala assim: olha, lá em casa nós nunca tivemos problema. Bom, a Escritura mente ou você é mentiroso, um dos dois. Então, na hora que isso acontecer na sua casa, você vai dizer assim: minha esposa, nós somos cristãos. E agora nós vamos parar tudo e nós vamos orar ao Cristo que pode nos dar a paz aqui. E não existe casamento que não seja renovado todas as vezes que marido e mulher sentam e dizem assim: Senhor Jesus, dá-nos a tua bênção.
Mas o problema é quando no calor da soberba ninguém mais escuta ninguém. Eu ressuscitarei. Que frase gloriosa! Havia toda a esperança aqui para os discípulos não ficarem tristes, mas com aquela expectativa: ó, o Senhor acabou de morrer, será que Ele já está ressuscitando? Eles deviam ter ficado assim, irmãos, naquela expectativa gloriosa, mas eles não tinham ouvido. Irmãos, trabalhei com equipe de vendas muitas vezes, e o pior das pessoas é ouvirem toda a mensagem. Quando o sujeito ouviu a metade da mensagem, ele já sai fazendo. Não, eu sei o que é para fazer. Aí faz o quê? Tudo errado. Então, irmãos, nós precisamos ouvir bem para executar bem. E ouvir o quê? A Sagrada Escritura, bem ouvida. Antes da grande dificuldade já existe uma grande promessa de restauração. Olha o que Jesus está fazendo de conforto. Olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e eu vou adiante de vocês para dar todas as instruções depois. Os discípulos podiam ter se apropriado disso, mas o Senhor Jesus continua falando a mesma coisa conosco hoje. Ei, sabe aquele negócio de pastor ter revelação? Nessa igreja não tem revelação nenhuma aqui. Nessa igreja a única revelação que nós acreditamos é na Sagrada Escritura. É toda a revelação suficiente que um cristão precisa para conhecer a Deus, a sua vontade e a salvação em Cristo Jesus. Portanto, eu não estou tendo revelação nenhuma aqui, mas eu estou afirmando que você está passando por problema. E vou dizer o seguinte: amanhã tem mais. Porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos e amados irmãos, do púlpito dessa igreja, consoante as Sagradas Escrituras de um Deus que não pode mentir, se as suas lutas são grandes, as suas vitórias com Cristo Jesus sempre serão maiores. Porque é impossível que não seja assim para quem tem a humildade de dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu escutei dizer que existe socorro bem presente na tribulação quando o Senhor falou comigo na tua santa palavra. John Murray, um puritano, ele observa que a perseverança dos santos repousa na obra consumada de Cristo e não na constância dos discípulos. Meu irmão, você vai continuar em frente, não é por você, não é pela força do seu braço, mas é pelo Deus que te trouxe até aqui e que continua te sustentando. A perseverança depende da imutabilidade do decreto da eleição. E nós estamos então firmados sempre no que Deus fez e não em nós mesmos. Nós estamos firmados sempre naquilo que Deus fez e não naquilo que nós podemos fazer. O Senhor Jesus já tinha marcado o encontro na Galileia, antes da fuga acontecer. O Senhor Jesus já tinha marcado. Mas o Senhor Jesus falou isso para aqueles discípulos. E sabe o que Ele está te falando ao coração? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que vai ser amanhã para resolver aquele problema? O Senhor Jesus continua o mesmo. Antes que aconteça, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma das coisas mais gostosas de se ter um pai é quando os meninos estão aqui, irmãos, acabou o culto, aquela escadinha, pulando aqui. Mas aí, de vez em quando, um pai pensa assim: nossa, pode cair, né? Eu vou lá. E aí o pai ajuda muito, porque o pai chega, dá 2 passos para trás e diz assim: pula, filho. E o menino vai e pula. Uma das coisas mais gostosas é quando o filho se lança no ar, porque sabe que o pai vai pegar.
Uma das coisas mais maravilhosas da vida cristã é nós podermos caminhar, às vezes sem eira, sem beira, e sabendo o seguinte: o meu Pai vai me amparar. Vocês já ouviram a expressão aqui de Minas? Quando você está levando o fubá, o Senhor já comeu o angu? Vocês já ouviram, né? Irmãos, quando nós estamos indo para poder moer o grão de milho, o Senhor Jesus já sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus está aonde? Na sexta-feira. E Ele está dizendo o que vai acontecer no domingo. Ele já sabe. Nós precisamos deixar de sermos soberbos e ouvirmos, e para parar de dizer assim: Senhor, deixa comigo. Temos que parar com isso. Quarto e último lugar, irmãos, nossas certezas soberbas nos fazem dizer para Deus que Ele não sabe nada e que nós sabemos. Nós falamos isso para Deus, hein? Por favor, os versos de 29 a 31. Vamos juntos? De 29 a 31. Disse-lhe Pedro: eu jamais. Se a pedra que edifica a igreja fosse Pedro, nós estávamos roubados, né, irmãos? Se Pedro fosse a pedra que edifica a igreja, nossa, né? Mas nunca foi Pedro, né? O apóstolo Pedro diz assim: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro ama o Senhor, irmãos, ele ama, mas ele ainda está confiando demais nele mesmo. Pedro ainda precisa se converter. E o Senhor Jesus diz isso: Pedro, quando te converterdes, consola os teus irmãos. Ele ainda é soberbo. O Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz que nada é mais perigoso do que a autoconfiança. Sabe aquele homem que diz assim: eu me garanto, não caio nessa lábia de mulher não. Bebida, eu sei quanto eu bebo. Droga, eu me garanto. Não preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso de ninguém. Você conhece gente assim? E Pedro está dizendo a mesma coisa: olha, todo mundo, eu me garanto. Vai custar caro, né? Você é totalmente responsável por aquilo que você faz, pelas suas escolhas. Então me ouça: se você não correr do pecado, o pecado vai acabar com você. Sabe aquele sujeito ingênuo que diz assim: eu vou enfrentar aquilo ali e eu dou conta. Acha esse verso na Escritura. Fuja, porque você não é capaz de dar conta. Todo homem tende a cair em uma das três barras: barra de saia, barra de copo e barra de ouro. Todos os homens tendem a cair. São João da Barra é o conhaque. Então, ou o sujeito cai em sexo, ou ele cai em droga, ou ele cai em poder e ouro. Abra o seu olho, porque todos podem cair. E aí você acaba com a sua família, você acaba com as coisas mais preciosas por causa de aventura. E o Senhor responde a Pedro com precisão: Pedro, né? Pedro, antes que o galo cante 2 vezes hoje, você vai me negar. E o Senhor Jesus conhece a fraqueza humana melhor do que nós. Ele conhece você melhor do que você mesmo. E Ele vai lhe dizer o que está errado e que com você não será diferente. Não acredite que se Deus escreveu alguma coisa num pote, isso aqui é veneno,
que para você vai ser bom. Não acredite. E, amados irmãos, estou lutando com dependentes químicos quase 15 anos. E nenhum dependente químico admitiu que ele tinha sido dominado até que ele acabe com tudo, com a vida dele e da família. Não seja soberbo. Não seja soberbo. O Catecismo de Heidelberg vai dizer: somos tão fracos que não podemos subsistir em um momento sequer sem a ajuda de Deus. Ou seja, para você ficar de pé o tempo todo não é fácil, mas para você fazer uma bobagem custa quanto tempo, irmãos? Tá bom. E atenção, irmãos, Pedro não nega o Senhor Jesus por falta de amor. Não, irmãos. Pedro nega o Senhor Jesus por excesso de confiança nele mesmo. Quem é capaz de fazer isso? Todos nós. Um soldado jura que ele jamais vai fugir até ele ouvir o primeiro silvo de bala passar perto da sua cabeça. Depois, ele reconsidera. Uma batalha revela o coração. O dia a dia, as provas revelam o que eu sou e o que eu creio. Então, irmãos, eu quero concluir. As nossas certezas soberbas, irmãos, nossas certezas soberbas. Graças pela graça que nos sustenta, pois o texto não termina com a fidelidade dos discípulos, ele termina com a fidelidade de Cristo. Por favor, você pode olhar para mim? O Senhor Jesus sabe que aqueles homens vão abandoná-lo naquele mesmo dia. Ele sabe que eles vão traí-lo. Ele sabe que Pedro vai xingar, soltar palavrões para poder dizer: eu não conheço esse indivíduo. E mesmo assim o Senhor Jesus ama aqueles homens e não os deixa. Todos os discípulos cairão, mas o Senhor Jesus permanecerá. Eles fugirão, mas Ele ressuscitará. Eles negarão, mas Ele os restaurará. Todos eles. E de novo, a bendita confessionalidade, né? Que os cristãos não podem cair total e finalmente da graça, porque o Senhor prometeu nos salvar. Todas as vezes, irmãos, que nós levantarmos o nariz, eu não faço, nós vamos precisar beijar a lona para poder aprender que nós não devemos fazer nada sem a dependência de Deus. Eu não vou fazer isso se o Senhor me ajudar. Eu vou fazer aquilo se o Senhor me abençoar. Não fale que você vai fazer ou deixar de fazer pela sua força, porque vai dar errado, hein? Não fomos escolhidos porque nós queríamos ou fizemos por merecer, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém. E nós não seremos salvos porque queremos ou fizemos por merecer. Começou com a graça e terminará do mesmo jeito, com o favor imerecido. A segurança do cristão não está na intensidade da sua fé, irmãos, não, mas na firmeza do Salvador. Eu vou repetir isso. A sua segurança não está no tamanho da sua fé. Você já ouviu a Bíblia dizendo que se alguém tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, ele diria para um monte: sai daqui e passa para lá? Você lembra disso? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos montes você já viu voando? Então nunca existiu alguém que tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A nossa certeza cristã, irmãos, não está no tamanho da fé que nós temos, mas no tamanho da fidelidade do Deus que começou boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. Posso te pedir, por favor? Leia comigo o verso de número 27. Vamos juntos ler o número 27? Vamos lá? Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis
porque está escrito: ferirei o pastor. Agora, verso 31, irmãos, verso 31, vamos lá? Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, o Senhor Jesus tinha dado a sua palavra que todos falhariam. Quantos falharam e negaram, irmãos? A palavra de Deus se cumpriu, não é verdade? A soberba derrubou todos. Eu espero que nessa manhã alguém aqui tenha ouvido, tenha podido ouvir a palavra, para não ter que cair, como todos que não ouviram a palavra caíram. O Senhor Deus continua o mesmo, a palavra continua a mesma, e o Senhor está dizendo o seguinte: pela soberba todos vão cair, porque confiaram demais em si mesmos. Não confie em você, confie no Deus que tem feito por você, para que você não tenha que provar do que os discípulos provaram quando caíram.